O que é esse tal verbo auxiliar que vive cercando o verbo principal? O vídeo de hoje investiga a vida dos verbos auxiliares. O que é o verbo auxiliar? Para que serve? Como vivem? O que pensam os estudantes sobre isso? Hoje, no canal da Teacher Vivi. Hello, my beloved students! Sejam todos, todes bem-vindos ao meu canal. Ouvido por aí sobre o verbo auxiliar, certo? Ele aparece logo nas primeiras aulas, mas muita gente não entende bem para que ele serve. De modo bem simples, os verbos auxiliares acompanham o verbo principal, indicando o tempo verbal da frase. No português, a gente sabe que um verbo está no presente, passado ou futuro por causa da sua terminação. Eu trabalho, presente, eu trabalhei, passado, eu trabalharei, futuro. Em inglês, a gente não conjuga os verbos da mesma forma que no português. Então, para indicar se o verbo está no presente, passado ou futuro, a gente vai usar os verbos auxiliares. Obrigado, amigo. Você é um amigo. São 4 verbos auxiliares em inglês. Be, do, have e will. Esses verbos não têm sentido, eles não têm significado. Eles estão ali na frase apenas para indicar o tempo. E o verbo auxiliar, ele vai acompanhar o verbo, que esse sim tem o significado, ele tem o sentido. Começando então pelo be, a gente vai usar ele em frases afirmativas, negativas ou interrogativas, no presente, no passado e no futuro. They're eating pizza. She isn't studying Spanish. Are you coming to the party? They were eating pizza when I arrived. She wasn't studying Spanish when I met her. Were you coming to the party when she called you? They're going to eat pizza tonight. She isn't going to study Spanish next year. Are you going to come to the party on Saturday? O verbo auxiliar do usamos para indicar o presente e o passado, e ele vai aparecer nas frases negativas e interrogativas. Do you have a car? Does she play the guitar? I don't eat red meat. He doesn't call his mother. Did you have a car? Did she play the guitar at the party? I didn't eat red meat yesterday. He didn't call his mother last night. O have vai aparecer nos perfect tenses, indicando o present perfect e o past perfect. E também vai aparecer nas sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. We have already been to China. She has eaten Indian food. We haven't been to China. She hasn't eaten Indian food. Have you ever been to China? Has she eaten Indian food? I had studied English before I went to the USA. I hadn't studied English before I went to the USA. Had you studied English before you went to the USA? O will, ele vai indicar o futuro, um futuro não planejado ou uma previsão. Para saber mais sobre o futuro, assista ao meu vídeo sobre o Future Simple. O will, ele é usado nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. I'll answer the phone. I won't answer the phone. Will you answer the phone? Então, olha lá, não confunda. Não confunda os verbos auxiliares com os verbos principais. Os verbos principais, eles têm um sentido. Então, lá, to eat, comer, to work, trabalhar, to do, fazer, to have, ter, to be, ser, estar. Os verbos auxiliares não têm sentido. She's happy, verbo principal. She's working, verbo auxiliar. I do my homework every night, verbo principal. Do you do your homework? O primeiro verbo auxiliar e o segundo verbo principal. I have lunch at noon, verbo principal.
Have you had lunch yet? Verbo auxiliar. Entender a função dos verbos auxiliares e como eles se comportam nos ajudam a estruturar melhor as frases em inglês. Então, quantas vezes você já se pegou tentando elaborar uma pergunta e não conseguiu? Ficar ali travado, né? Ficar processando ali. Então, veja aqui algumas regras sobre os verbos auxiliares. Na afirmativa, o verbo auxiliar pode se contrair com o pronome em posição de sujeito. Na negativa, o not vai contrair com o verbo auxiliar. Na interrogativa, o verbo auxiliar vai inverter a sua posição com o sujeito. Nos short answers e tag questions, usamos o mesmo verbo auxiliar que foi usado na pergunta. Para concordar com algo usando neither, either, so ou to, a gente vai usar o mesmo verbo auxiliar da frase que estamos concordando. Para não repetir uma informação, por exemplo, does Jack live in London? He did, but he doesn't anymore. Então eu uso o verbo auxiliar para não repetir o verbo principal, que é o live. A gente usa os verbos auxiliares também para demonstrar interesse ou surpresa. Por exemplo, I just seen Jack. Oh, have you? How is he? Se você gostou dessa aula e quer praticar mais sobre verbos auxiliares com exercícios de fixação, é só clicar aqui no link da descrição. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma aula. See you next class. Bye bye!